Olá, alunos do quinto ano A e do quinto ano B. Eu sou a professora Andréia. Estou aqui para explicar a matéria de português. Prestem atenção. Semana passada nós vimos sobre Tarsila do Amaral, o autorretrato, as obras dela. Nessa semana nós vamos dar início na página 16. É continuação, só que agora é uma gramática. Vocês vão aprender sobre formação de palavras por derivação. Olha lá, nós vamos continuar o livro, tá? Da página 16 até a 21. É o livro de português. E vocês farão as atividades no livro, tá? Somente as partes que não couberem no livro que vocês escreverão no caderno. Fora isso, vocês podem fazer todas as respostas no livro. Prestem atenção. Formação de palavras por derivação. Aqui eu deixei 2 vídeos para vocês entenderem melhor o que é derivação de palavras. Então, eu vou dar uma pincelada para vocês também, tá? Então, aqui no primeiro exercício, fala que na biografia de Tarsila do Amaral, você conheceu a obra de autorretrato. Aprecie novamente a obra. Olha, preste atenção que autorretrato, pode ser que você encontre em alguns livros antigos essa palavra com hífen. Ela sofreu uma modificação na nova ortografia e agora se escreve com 2 R's e junta, tá? Autorretrato. Só que se você prestar atenção, essa palavra, ela é formada por outras 2 palavras, auto mais retrato, certo? Então, o acréscimo do termo auto foi feito em que parte da palavra retrato? Então, se ela foi feita antes ou se ela foi feita depois. Se você assistir os vídeos, que é preciso que vocês assistam para vocês terem uma noção melhor do que eu estou falando, vocês entenderão bem, porque é um vídeo do YouTube, o professor explica bem joinha mesmo para vocês entenderem, tá? Então aqui, daí vocês vão fazendo. Houve alguma alteração da escrita das palavras ao se juntar essas 2 partes? Se sim, qual? Prestem atenção, tá, crianças? Depois, a letra C, qual é o sentido que a parte auto atribui à palavra retrato? Então, o que ela representa? Ela quer dizer que ela é grande, que ela é próprio, que ela é pequeno. Então, é você que vai pensar e assinalar aí, certo? Então, aqui embaixo no livrinho de vocês, tem aí essa parte em amarelo que explica. Algumas palavras são formadas a partir de outras. Então, é a junção de outras palavras, de uma palavra com outra, para que forme uma nova palavra. Essas palavras que dão origem às outras, elas são chamadas de palavras primitivas. E as palavras que se originam, ou seja, que ela acaba modificando a palavra e sendo uma outra palavra em cima daquela palavra, ela é derivada. Então, as palavras que se originam de outras palavras são chamadas de derivada. Então, vocês, assistindo o vídeo, vocês terão vários exemplos lá, tá? Na página 17, olha bem, também tem um outro vídeo explicativo aí, tá bom? Para vocês verem essas palavras por derivação. A formação de palavras por derivação. Então, vocês prestem bem atenção, porque não é tão difícil de entender, tá? Aqui no número 2, sublinhe o prefixo, ou seja, prefixo, vem antes da palavra primitiva. Então, das palavras derivadas da esquerda. Olha bem. Depois, ligue as palavras ao sentido que os prefixos atribuem a elas. Então, prever. Olha bem. Aí tem o pré e o verbo ver. Então, aí são 2 palavrinhas que se juntaram, que derivaram uma da outra, e ela significa o quê? Então, você vai olhar nessas palavras aqui e você vai tentar ver o que é que ela significa. Infeliz. O in é um prefixo. Feliz é a palavra.
Então, você vai ver, quando ela coloca esse in na frente, o que quer dizer? Bicampeão. Olha para vocês verem, o bi, ele é um prefixo, campeão é a palavra. Refazer, o re é um prefixo, fazer é um verbo, é uma palavra. Então, vocês vão ver o que essas palavras significam. E vocês vão ligar aí uma na outra aí. Na número 3, você vai observar uma outra obra de Tarsila do Amaral. Essa obra é chamada O Mamoeiro. Então, mamoeiro também é a origem de duas palavras, certo? Então, é de mamão e mais agora já não é prefixo, porque ela vem depois da palavra, então ela é sufixo. Se você não deixar de assistir o vídeo, você vai entender bem o que é prefixo, o que é sufixo, tá? Então, não deixem de assistir. Daí, depois, vocês conseguem responder essas questões que estão na página 17, tá bom? Prestem bem atenção, crianças. Não deixem de assistir os vídeos, não deixem de fazer as atividades. Isso é para o bem de vocês mesmos, tá? Olha bem agora, na página 18. Na página 18, são exercícios também relacionados a sufixo e prefixo. Então, prestem atenção. Na formação de palavras por derivação, que é uma derivada da outra, são acrescentadas partes no começo ou no final da palavra. A parte que se junta ao começo da palavra é chamada de prefixo. E a parte que se junta ao final da palavra é chamada de sufixo. Eu já dei uma breve explicação lá atrás, na hora que a gente estava fazendo que eu estava explicando as atividades, certo? Então, releia este trecho da biografia de Tarsila do Amaral, prestando atenção nas palavras destacadas. Então, aqui tem, olha as palavras destacadas: fazendeiros, confortável, e você vai responder essas questões aí embaixo, tá? Relacionada a essas duas palavras que são destacadas. Na página 19, agora já vem formação de palavras por composição. Já não é mais um prefixo nem um sufixo que é acrescentado na palavra primitiva. Agora ela é composta por outras palavras. Então agora eu tenho duas palavras que juntas se formarão uma única palavra. Então veja mais essa tela da Tarsila do Amaral, prestando atenção no título dela. Olha bem, essa é uma outra tela, tá, de Tarsila do Amaral, que nos vídeos que a gente postou na semana passada, vocês já tiveram acesso às várias telas de Tarsila do Amaral, já deu para vocês conhecerem um pouco sobre essa artista brasileira, certo? Então, olha bem, aqui é cartão postal. Olha para vocês verem a palavra, cartão postal. São duas palavras numa única palavra. Aí ela está composta, uma única palavra composta por duas palavras. Se eu separar, ela tem sentido as duas palavras. Observe a imagem, converse com os colegas. Nesse caso, nós estamos em casa, nós não conversaremos com os colegas, certo? E vocês responderão as questões. Mas vocês podem, se vocês tiverem curiosidade, conversar com um responsável, com uma irmã, com um irmão, e mostrar essa obra, porque é conhecimento para eles também, tá? Então, você vai pensar e responder as questões aí embaixo, tá bom? Nós vamos para a página 20. Observe agora, olha bem, eu tenho aí as palavras compostas. Então, eu tenho beija-flor, cartão postal, e vocês vão dizer para mim o que a palavra beija-flor tem em comum com a palavra cartão postal. Então, você, com as suas palavras, você vai dizer para mim. Se vocês observaram a explicação, vocês vão conseguir responder isso facilmente, certo? Então, prestem atenção. Aqui, essas palavras são compostas, é uma palavra composta por duas palavras, certo? Beija, flor. Então, beija é do verbo beijar, flor é uma planta, certo? Então, observem que daí essas duas palavras foram compostas
por duas palavras e juntando aí um hífen, que é esse tracinho aí que está separando as duas palavras para formar uma única palavra, certo? Diferente do girassol. Olha bem, na atividade 3. Girassol também é formada por duas palavras, certo? Só que ela não tem hífen. Ela é escrita juntamente. Só que são duas palavras. Gira, de girar, do verbo girar, e o sol, que é o nosso astro que nos aquece todos os dias, certo? Então, a letra D, e vocês conseguem responder essas questões. Prestem bem atenção, tá, crianças? Olha bem, algumas palavras são compostas de duas ou mais palavras. Aqui nós vimos praticamente com duas palavras só, mas ela pode ter mais de duas palavras. Nos vídeos explicativos, eles mostram para vocês. Tem uma palavra até aí que eles mostram que é embora. Então, vocês vão assistir o vídeo e vão dizer depois para mim o que vocês entenderam pela palavra embora, tá? Porque aí no vídeo explica bem bacaninha mesmo. Então, olha para vocês verem. Algumas palavras são compostas de duas ou mais palavras que podem ser separadas por hífen, como beija-flor, cartão postal, ou serem escritas juntas como girassol, certo? Mas são duas palavras, é diferente do prefixo e do sufixo. O sufixo e o prefixo não são duas palavras, é só um pedacinho de um termo, certo? Colocado no começo ou no final. Eu espero, crianças, que vocês tenham entendido toda a matéria. Olha aqui, a página 21 também é exercício sobre palavras compostas, tá? E vocês vão responder aí nas 5. Os dias da semana, nomes de animais que são compostos, nomes de plantas. Se necessário, crianças, podem procurar no dicionário. Se vocês não lembrarem, ou na internet mesmo, mas procurem e respondam, tá bom? Façam todas as atividades. Alguns recadinhos, olha bem, esses lembretes a gente coloca em todas as atividades. Por quê? Para que vocês não esqueçam mesmo de fazê-las. Então, olha lá. Primeiro, fazer todas as atividades no caderno ou no livro. Os que der para fazer no livro, é no livro que vai ser feito, tá? Não precisa, quem quiser fazer no caderno, pode até fazer, mas não há necessidade de copiar todas as questões, tá? Só respondam. Vocês vão tirar uma foto da atividade pronta e postar no Facebook, tá? Número 3, não esquecer de colocar o nome completo, porque às vezes lá no Facebook é o nome da mamãe, o nome do papai, da irmã, da tia, e a gente não sabe o nome dos parentes de vocês, tá? A gente conhece vocês pelo nome. Então, daí vocês colocam lá o nome e a série, 5º ano A ou 5º ano B, tá? Crianças, fiquem com Deus, fiquem em paz, evitem de sair de casa. Essa pandemia está cada dia pior. Então, fiquem em casa, fiquem com Deus. Se precisar sair, saia de máscara. Fiquem com Deus. Até a próxima semana.